Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Estamos falando aí em retorno às aulas, aí a gente ainda não sabe como é que vai ficar. Enquanto isso, vamos continuar com as nossas aulas remotas, ok? Lembrando pessoal que eu preciso muito das atividades de vocês, então a gente está dando orientação para que vocês façam atividade, tá? E aí vocês fazem a atividade, manda para mim no privado para que eu possa anotar. Eu vou colocar ali uma nota, né? Eu vou anotar numa planilha, e aí a gente vai atribuir uma nota. Então a secretaria me pede, eu tenho que fazer isso, tá bom? E é o normal, né? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente está estudando também, época de pandemia, estamos estudando dessa maneira, tá certo? Então vamos fazer as atividades, que é muito importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a China, o dragão asiático, percurso 19, tá lá na página 160, ok? Por que dragão? O dragão, ele é associado a uma coisa boa, a uma coisa do bem. E também a sabedoria. Então, segundo a mitologia chinesa, o dragão, ele vivia milhares de anos. O dragão, ele tinha conhecimento, né? Então remete à sabedoria. E o dragão, ele ajudava, né, aos povos. Então esse dragão, ele era do bem, né? Então era um dragão que transmitia o bem. A gente assiste até alguns filmes por aí, né, que aquele dragão conversava, coração de dragão, conversava com uma pessoa e ajudava as pessoas, né? Então isso aí vem dessa mitologia chinesa, né? E aí viveu muitos anos, né, milhares de anos, e também tem alguma coisa a ver com os dinossauros, né, antigos, tá certo? Então, por isso chama o dragão asiático, né? A China é o país que mais cresce no mundo, é o maior em população e também está crescendo economicamente, tá? Sobre a população, é o primeiro do mundo em população, é o quarto em extensão, né? O terceiro em extensão, né? O terceiro maior país do mundo em extensão, mas é o primeiro em população, tá? Então a população da China, o Brasil é o sexto, nós vamos ter China com 1,4 bilhão de habitantes, nós vamos ter a Índia com 1,3, nós vamos ter os Estados Unidos com 329 milhões de habitantes, nós vamos ter a Indonésia com 270 milhões de habitantes, Paquistão com 216 milhões de habitantes, e nós vamos ter o Brasil no sexto lugar com 211 milhões de habitantes, tá certo? Então, por conta de ter muita gente na China, o governo chinês adotou em 1979 a política do filho único. Nessa política dizia que cada família que morasse na cidade poderia ter um filho, tá? E cada família que morasse no campo poderia ter 2 filhos. Lembrando que, segundo os estudos, a mentalidade é a seguinte, a mentalidade, tá? Um filho que nasce no campo representa a mão de obra para os pais. O filho que nasce na cidade representa uma despesa para os pais. Por quê? Porque lá no campo, aquela criança, ela já, mesmo que ela estude, ela já começa a trabalhar, ajudar o pai na lavoura, vai de domingo, vai plantar, né? Então, na hora que não está estudando, vai ajudar o pai, tá? O pai nos trabalhos da agricultura. Bota o milho para a galinha, dá água para as vacas, vai pegar a vaca em tal lugar para colocar em tal lugar, tá certo? Então é dessa maneira, né? Então a criança chegou ali 5 horas, olha, vamos colocar as ovelhas para dentro do curral. Aí vai lá, pega as ovelhas e vai colocar lá para dentro do localzinho onde elas vão passar a noite. Vamos pegar as galinhas, vamos não sei o que, vai colocar milho para as galinhas, coloca essa ração ali para o porco. Então, um filho no campo, ele representa uma mão de obra. Um filho na cidade, ele não tem essas coisas para fazer. Então, ele ajuda a mãe em alguma coisa da casa, quando ajuda, e ele vai ser uma despesa, né? Porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar para poder alimentar aquela criança. Isso é os estudos, tá, pessoal? Não estou dizendo que o filho é a despesa, eu estou dizendo que os estudos dizem isso. Olhe. Então, lá na China foi proibido.
Então, só pode ter um filho se morar na cidade, 2 filhos se morar no campo. 1979, o que foi que aconteceu? Olha só, se tivesse mais de um filho, né, o casal que tivesse mais de um filho ia sofrer penalidades porque teve 2 filhos. Perdia o emprego, tinha que pagar uma multa, tinha várias penalidades que poderia, né? Então, uma pessoa que era um empresário da alta classe, que tinha 2 filhos, ele poderia perder o emprego. Então, ele, se acontecesse isso, né, ele tinha que tomar alguma providência. Aí o que foi que aconteceu? Nós tivemos genocídio, abandono de bebê, aborto, esterilização, né? Então a mulher tinha o primeiro filho, aí disse assim, vamos esterilizar, porque se você tiver outro filho, as coisas vão complicar para a nossa família. E aí esterilizava aquela criança, esterilizava aquela mulher para que ela não tivesse um segundo filho, tá certo? Aí tinha os abandonos do recém-nascido, tinha também o genocídio, né? O genocídio não, perdão, né? Tinha ali o extermínio daquelas crianças, tá? Lá em 2013, olha, sim, outra coisa, as crianças eram impedidas de ir para a escola se fosse o segundo filho, então era chamado de crianças invisíveis, né? Chineses invisíveis, ainda hoje existem os chineses invisíveis. Quais são esses? São aqueles que os pais não podiam ter 2 filhos, quando ele não registrava o filho. Aí ele não registrava o filho, então ele ficava como invisível, não podia colocar na escola, não podia receber coisas do governo, não podia ir para o posto de saúde, porque senão lá no posto de saúde ia descobrir que tinha um segundo filho, tá? Então era dessa maneira que acontecia, tá? Então nós vamos ter aí lá em 2013, o governo vai dizer assim, olha só o que o governo vai pensar, né? O que está acontecendo? As pessoas estão envelhecendo e as crianças estão nascendo poucas crianças. Então, os que são adultos estão ficando velhos e está nascendo poucas crianças. Quando for um determinado ano, não vai ter pessoa suficiente para trabalhar nas empresas. Então, vamos permitir que nasça agora 2 filhos por casal. Então, a partir de 2013, a lei foi revista e puderam, né, os casais puderam ter 2 crianças. Tá entendido? Então, política do filho único lá na China, porque a população era muito grande, tá? E aí fizeram a política do filho único, que foi reformulada em 2013 e passou a ter 2 filhos na cidade, 2 filhos no campo, tá? Desigualdades, distribuição do território, né? As desigualdades, lá na página 162, né? Na distribuição do território, ou seja, a China é o 3º maior país em extensão, porém, grande parte da China é composta por deserto. Quem é que vai morar no deserto? Se plantar não dá e não tem água para plantar, né? E aí a terra não tem condição, então ninguém vai morar ali, tá? Se tivesse água, poderia ser, mas aí no deserto também as terras não têm condição de nascer, né, plantações, aí não adianta. Tá? Então lá na China, grande parte da China, uma porção gigantesca da China é deserto. Aí vocês vão ver um mapinha lá. O que acontece? A população vai se concentrar toda na parte leste da China. Vai ficar a parte norte e a parte oeste vai ficar toda desocupada, né? Completamente desocupada. Aí nós vamos ter 200 habitantes por quilômetro quadrado num determinado local e no outro local vai ter 1 habitante por quilômetro quadrado, né? E aí lembrando que isso aqui é uma média, né? Não é uma coisa, então pode ter quilômetros e quilômetros que não tem ninguém, ou tem ali uma partezinha que tem uma famíliazinha morando ali, né? Num determinado lugarzinho ali, no sertãozinho ali, certo? Então, a economia chinesa. A economia chinesa, ela parte do princípio, né? A partir de uma história, tá? A China era dominada pelo Japão, o Japão perde a guerra na Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão perde a guerra, liberta a China. A China começa um processo com o Partido Comunista Chinês que sai vencedor, né? Aí o Partido Comunista Chinês acaba com os outros partidos, acaba com as outras coisas e aí vai dominar a China. E aí lá vai virar uma ditadura comunista. No início, eles vão pegar o modelo da Rússia, né? Então, o modelo de crescimento da Rússia. Aí, modelo soviético.
né? Da Rússia não, da União Soviética no caso, né? Que era comunista, né? Socialista. Aí vai ter o que? Olha, estatização dos meios de produção, desenvolvimento industrial com prioridade para a indústria de base e o planejamento econômico, político e social centralizado, certo? Ou seja, eles vão investir na indústria de base e vão investir na indústria de base, né? Aí eles começam a investir e depois eles vão ver, peraí, nós estamos investindo na indústria de base e nós não temos indústria na China. Nós temos o quê? Agricultores. Então a gente tem que investir em agricultura, porque nós não temos indústria. Para que nós estamos fazendo isso? Então eles compreenderam que aquilo ali estava errado. Então eles saem do modelo soviético e eles vão criar um novo modelo, que é o modelo de comunas. Vamos ver quantas nós temos: as comunidades no interior, as comunidades rurais, e aí ali forma a comunidade. Aí naquela comunidade tem, né, umas cooperativas. Aí tem os agricultores vão ter assistência, os agricultores vão ter saúde, os agricultores vão ter educação, os agricultores vão ter materiais para trabalhar, vai ter tecnologia da agricultura naquele local. Olha que maravilha! Então eles começam a melhorar a partir da implantação dessas colônias agrícolas. Aí, pessoal, próximo tópico é o que? É a abertura da China. Ela viu que se ela não se abrisse para o mundo, tá? Ela não ia conseguir se desenvolver. Então ela começa com uma política chamada política de portas abertas, tá? Aí essa política vai o quê? Ela vai escolher 4 cidades. Essas 4 cidades, né? Ela vai deixar essas 4 cidades eu vou fazer o seguinte, né? Vou deixar que as empresas entrem nessa cidade e que elas possam fazer do jeito que elas quiserem. Então, é como se aquelas cidades não fossem comunistas, elas não fossem socialistas, elas fossem cidades capitalistas. Aí ele abre essas 4 cidades. Nas cidades pode o quê? Introdução, né? Eles vão controlar o lucro das empresas, eles vão adotar um salário diferenciado, porque regime comunista o salário é igual. No hospital, se o médico ganhar R$2.000, a enfermeira ganha R$2.000, a faxineira que limpa o chão do hospital ganha R$2.000, o técnico de enfermagem ganha R$2.000, a pessoa que está na porta ganha R$2.000, na portaria do hospital ganha R$2.000, então todo mundo ganha igual. Nessas cidades, os salários são diferenciados, pode ser assim: a permissão para a entrada de capital e tecnologia estrangeira, vai ter a ampliação de trocas comerciais, a concessão de autonomia para as empresas estatais, ou seja, as empresas podem ir para lá e elas podem fazer do jeito que elas bem entenderem, né? Como elas fazem nos países em que elas estão. Vamos dizer que a Vale do Rio Doce vai para lá, então a Vale faz como ela faz aqui no Brasil. A Petrobras vai para lá, faz como se faz aqui no Brasil. Então elas têm autonomia, né? Aquisição de tecnologia, elevação dos níveis de consumo da população, e aí vai ter a criação da Bolsa Chinesa, olha só, né? A Bolsa de Valores de Pequim. E aí, gente, a China começa a crescer a partir daí. Então, a partir dessas 4 cidades, né? Da modernização, abertura da economia, a política, né? E aí vai abrir a partir daí. Então, ela vê que esse programa, essa maneira de ser, dá certo. E ela abre para mais outras cidades, tá? E aí, hoje, ela é o 2º PIB mundial, né? Ou seja, o 2º país mais rico do mundo, né? O 2º país que tem mais dinheiro no mundo. E ela está produzindo tecnologia, né? Hoje, por quê? Porque houve um investimento antes, né? Um investimento anterior. Hoje ela tem mais de 9 trilhões de dólares, perde apenas para os Estados Unidos, que tem 16 trilhões. Há quem diga nos estudos que futuramente ela vai ter mais trilhões do que os Estados Unidos, tá? Aí nós vamos ter os problemas da China, né? Os problemas sociais. O primeiro é a falta de democracia. Lá não tem partidos políticos, lá as pessoas não podem falar o que querem. E a imprensa é controlada pelos governos, tá? Ou pelo governo, né? Pelo Partido Comunista Chinês, tá? E aí nós vamos ter, se vocês procurarem, vai ter ali uma manifestação da Praça da Paz Celestial. Então, se você procurar no YouTube, você vai ver. Morreram
morreu muita gente, a maioria jovem, porque foi fazer uma manifestação para a democracia. E aí ali foi comprovado que ali não tem democracia não. É quem diz é o governo e você tem que obedecer o que o governo diz. Tá? Então, falta de democracia 1. A segunda problema atual, né, são as desigualdades regionais. Lembra-se que teve algumas cidades, né, que receberam, né, empresas gozaram de privilégios, algumas cidades tiveram essas empresas. Então, nessas cidades, nós tivemos trabalho, as universidades, investimento na educação, investimento em cursos profissionalizantes. As pessoas que iam para lá tinham educação melhor do que as pessoas que viviam no campo. Então ficou aquela disparidade, ou seja, quem está nessas cidades que foram liberadas para a economia capitalista, elas vão ser muito mais desenvolvidas, né? Vai ter um desenvolvimento melhor do que as pessoas que estão no campo. Então houve essa disparidade, elas não têm a mesma igualdade de oportunidade. Então, quem está nessas cidades, elas vão ter vai ser bem melhor o seu desenvolvimento, tá? Aí muita gente sai do campo, vai para essas cidades e aí vai trabalhar o quê? Empregado doméstico, vai varrer rua, né? Por quê? Porque não acompanha o ritmo dessas outras. Vai gerar o quê? As favelinhas, né? Que aqui lá não chama de favela, né? Mas vai ser parecido com isso, né? Então a pessoa sai de um lugar mais pobre, né? De uma área pobre, vai para uma área rica, né? Lembrando que lá o governo vai dar essas casas e tudo, você, né? A pessoa vai poder morar nessas casas, mas também vai ter condições precárias, né? Em muitos lugares ali, né? Muito sofrimento também, tá? Aí nós vamos ter os problemas do lixo, os problemas urbanos, né? O aumento das cidades. E a degradação ambiental. Por quê? Porque permitiu que as empresas fossem para lá. E aí, vamos dizer uma empresa de motor, uma empresa brasileira de motor. Essa empresa foi para lá. Aí ela precisa queimar minério para poder derreter o ferro, tá? Então ela vai derreter o ferro, então ela vai queimar carvão mineral. Aí ela vai jogar fumaça no ar. Aí ela produz o motor, gasta água, gasta o material que precisa, tá? E produz o motor, né? Quando o motor chega no Brasil, o motor chega todo feito. Então não veio nenhuma fumaça para o Brasil, não veio nenhuma degradação ambiental para o Brasil, a degradação ficou lá. Então é dessa maneira. Então a degradação ambiental degradação ambiental por conta dessas empresas que foram para lá. Então fica esses 3 problemas, né? A ausência de democracia, desigualdades regionais e degradação ambiental. Então, pessoal, a gente vai terminando aqui, tá bom? Esperando que vocês façam atividade e que tudo dê certo, tá bom? Vamos aguardar aí as informações das autoridades, enquanto isso vamos tocando a nossa vida. Beijão para vocês.